Hoje nós vamos tirar a prova mesmo. Como é que nós podemos fazer uma seleção de uma equipe que nos represente? Porque a nossa empresa, ela começa a crescer, nós queremos ter mais lucros, oferecer mais empregos, fazer com que tudo aconteça, só que a gente não consegue. E por que que a gente não consegue? Por causa da equipe. Ontem mesmo, não sei se você não chegou a ver ontem, né, Juliana, que eu estava conversando com a Elizabeth. A Elizabeth, Não. ela tem lojas de roupas infantis, calçados infantis e tal, e ela tinha 12 lojas. Ela acabou fechando duas porque ela não encontrava uma equipe que realmente pudesse tocar o seu negócio, pudesse colocar suas lojas para rodar. Olha que dificuldade que é quando nós não temos uma equipe boa junto com a gente. Porque não se iluda. Às vezes alguém comenta, né, no grupo de WhatsApp, não, porque eu não vou contratar mais ninguém. Agora sou só eu e a minha esposa que vou trabalhar. Eu vi um comentário desse, eu achei até engraçado, né? Vai ser escravo do negócio, vai ser escravo, vai trabalhar dia, noite e pior, vai tirar a oportunidade das pessoas crescerem, das pessoas terem emprego, das pessoas terem responsabilidade, das pessoas de fato arrumarem um crescimento pessoal, profissional, contribuir com o mundo, deixar um legado e vai ficar lá trabalhando que nem escravo, dia, noite, sábado, domingo, levando serviço para casa, preocupado com o que está acontecendo com a empresa, não confiando em ninguém, né? Eu não confio em ninguém para fazer o trabalho. E foi por isso que essa noite eu convidei a Juliana, que ela é empresária, ela é veterinária, mas também ela é empresária, lá de Mato Grosso, muito longe aqui de onde eu estou, para que ela possa estar conversando com a gente essa noite, como é que ela fez para contratar uma equipe diferente do que ela fazia antes. O que ela passou a fazer de diferente nessa contratação da sua equipe. Muitas informações, informações práticas, porque a ideia é que todos passem pela pandemia, mas que quando a gente saia da pandemia, a gente consiga sair muito melhor do que a gente entrou. Essa é a ideia. Juliana, muito obrigado por ter aceito o meu convite para estar aqui na live com a gente essa noite. Boa noite. Boa noite, Carmen. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, né, Carmen, porque assim é um prazer enorme poder estar participando dessas suas aulas e participar da live hoje também e poder contar um pouquinho da minha experiência com esse curso e como que está sendo as contratações aqui na nossa empresa. É muito bom a gente poder compartilhar. Verdade, isso é uma das coisas assim que eu mais amo. É a abrangência, né, que todos os grupos de WhatsApp têm. Cada grupo tem pessoas de norte a sul, leste a oeste. Então eu fico sempre pensando, né? Nossa, o que será que eles estão comendo agora? O que será que eles vão jantar? Qual é o sotaque? O que eles ouvem de música? Como é a empresa deles? A minha vontade é de visitar cada empresa dos grupos de WhatsApp, porque são cidades tão longe aqui da minha, eu estou no interior de São Paulo, mas ainda assim são cidades tão distantes. Você está em qual cidade? Eu estou em Itapurá, Mato Grosso. É bem Olha, interior do Mato Grosso. Fica a 420 quilômetros de Cuiabá, que é a capital do estado. 420 quilômetros da capital. E como foi que você me Sim. encontrou? Então, Carmen, foi muito interessante, porque eu já estava procurando algo relacionado a esse assunto. E daí é aquela questão do algoritmo, eu acho, né, que acabou aparecendo sobre o teu curso no Insta. E aí eu cliquei, assisti as 3 aulas iniciais e falei assim, nossa, e foi início desse ano agora, né? Foi assim, tipo, eu acho que era isso que eu tava precisando agora, justamente agora. Aí eu tava indo viajar, não, eu tava viajando de férias, na verdade, na época que eu te conheci, né, que apareceu no meu Insta. Aí eu fiz a minha pré-inscrição, assisti todas as aulas quando eu voltei, aí eu falei, eu vou fazer esse curso porque é o curso que eu preciso nesse momento. E, coincidentemente, naquele momento que eu viajei, eu estava precisando contratar uma pessoa para o caixa, e aí, assim, eu falo que o curso veio na hora certa. Eu falei assim, agora eu vou fazer pelo menos umas aulas para depois eu começar a contratar.
contratar. A pessoa que espere aí mais um pouco. E Juliana, me diga uma coisa. E a sua empresa, porque eu sei que você é veterinária, né? Eu conheço um pouco da tua empresa, mas conte pra gente um pouco mais. O que que a tua empresa faz? Como que é a tua equipe? Você fazia as suas contratações de que forma antes? Então, a gente tem uma clínica veterinária aqui no Mato Grosso, né, em Itapurá, há há 13 anos, na verdade. Já faz 13 anos que Bastante eu. tempo. Aham, Porque faz diz 13 que a anos. maior parte dos empresários eles acabam quebrando antes de 5 anos. Então, quem passa dos 5 anos é porque realmente já está sólido. Então, você já tinha bastante experiência como empresária. E vocês têm Sim, equipe? sim, a gente já tem a equipe formada, nós temos 12 colaboradores e somos uma clínica, né? Como eu estava falando sobre o que a gente faz, nós temos o centro de estética, onde a gente tem 5 colaboradores que fazem o trabalho todo com buscar e levar os pets, dar banho, tosa, todo o serviço de estética. Nós temos eu que sou veterinária, meu esposo que é veterinário, mais 2 veterinárias também, que fazem parte da equipe clínica. Temos centro cirúrgico, internação, exames, tudo que precisa para tratar bem os nossos amiguinhos peludos, né? E temos a parte Agora também de todo mundo loja, entendeu por que que o convite da live vinha cheio de patinhas de de peludos, né? patinhas. E quem tem um peludo sabe, né? É como se fosse um filho, a gente gosta demais desses bichinhos. E ai de quem não cuidar direito do cachorro da gente, do gato, seja do que Sim, for, né? sim. Então, uma das coisas assim primordiais que a gente sempre avaliou, na verdade, desde sempre, é essa questão antes da contratação, é a questão de gostar dos animais, né? De ter uma certa afinidade já com os animais. Mas a gente nunca tinha avaliado currículos dessa forma, e é igual eu comentei já contigo várias vezes, né? Eu não sabia que eu tinha tantas dúvidas, ou eu não sabia que eu não sabia tanta coisa com relação à contratação, com relação à avaliação de currículos, né? Eu nem sabia que eu tinha dúvidas. Daí depois que eu comecei a fazer o curso que eu descobri que eu tinha tanta dúvida, né? Mas como eu estava falando Como da que nossa. você contratava? Como que vocês faziam para contratar? Então, assim, na verdade, eu sempre fui mais focada na parte clínica, não, eu continuo sendo, né, claro, mas assim, eu sempre fiquei muito mais na parte clínica do que nessa parte de contratação, de RH, dessa questão toda. E o Você meu ficava esposo que trabalhando na empresa, é isso? trabalhando, Era a isso, melhor empregada da sua empresa. da minha empresa, é isso, Cedo, aquela que sai que tarde, sai mais tarde, precisa estar pronta para ir lá. Entendi. Você ficava no operacional. no Resumindo, operacional. Sim, você e era o a Dilmar, melhor empregada, veterinária que cuidava. E quem é tudo. que fazia a seleção? Então, o meu esposo, o Dilmar, sempre fez essa parte de seleção. Eu ajudava em algumas coisas, mas assim, eu nunca me envolvi. Ele sempre me cobrou bastante isso. Porque ele também é veterinário e ele sempre ficou muito mais no administrativo do que eu. Mas ele falou que Como que ele ele sempre. fazia para contratar? Então, aí a gente contratava daquela forma, assim, tipo, avaliava o currículo, chamava a pessoa para entrevistar, ou às vezes a pessoa trazia o currículo e já estava ali esperando, já vinha para a entrevista aqui para dentro, já começava a conversar e tal, tal, tal. Aí avaliava, tipo, entrevistava 5, 6 pessoas, ou às vezes a primeira já contratava, aquela coisa assim, meio, né? Chamava para entrevista e já ia mostrando que a pessoa E tinha já para fazer. aí, sim, mais ou Você menos vai vir aqui na dessa empresa, eu forma. estou procurando nessa empresa uma pessoa aqui, ó, faça isso, faça isso, faça aquilo, e Eu já sou essa vai andando com a pessoa. pessoa na empresa, né? E daí você pergunta, então, você aceita? Você acha que você dá conta? Dou, Claro, faço, sou perfeita. Eu já vi muito sim, isso. O empresário ele chama a pessoa para fazer entrevista, mas em lugar dele fazer perguntas, que é o correto numa entrevista, né, para você avaliar o seu candidato, ele fica explicando, mostrando a empresa, falando o que a pessoa vai fazer, e a pessoa só sim. concorda. E depois, Fazendo Juliana, tudo errado, né? eles falam assim: nossa, essa pessoa ela era de um jeito na entrevista, depois chegou na minha empresa totalmente diferente. Não, ela Sim, não era de outro não. jeito na
entrevista. Eu que enxerguei ela diferente. Exatamente. Verdade. Muitas vezes a gente enxerga na pessoa aquilo que a gente gostaria que ela fosse, né? E nessas Sim. contratações, alguma não dava certo, aí você precisava dispensar, Então, o que era isso? é, muitas vezes não dava certo, e daí assim a gente acabava se desgastando e aquela confusão toda, porque às vezes a gente estava na ânsia, como teve gente que falou ontem na aula, mas eu tô com urgência de contratar, né? Daí na urgência contrata uma pessoa ali e daí não dá certo, daqui a pouco contrata outra e assim vai, né? E E cada vez que aí, você dispensa uma pessoa, é dinheiro que vai também, né? sim, por Porque mais que quando ainda você tá vai num contrato dispensar, de experiência, tudo, né? é E dinheiro assim, que a vai de gente uma forma ou de outra. é, Você está dispensando a pessoa, perdeu tempo, treinou. E como fica o clima da equipe quando você tem que mandar alguém embora? então, é bem complicado, fica chato também. E essa questão é complicado, porque daí um sai, de repente o outro já desanima, já fica assim, ah, mas o fulano saiu, eu também acho que vou sair, né? A gente acaba tendo umas experiências assim que não são muito legais nesse sentido e desmotiva a equipe, né? Isso que eu acho que é o mais difícil, porque daí por mais que a gente fale assim, não, pessoal, a gente vai achar outra pessoa, a gente tá lá todo empolgado sabendo que não tá achando, né? Mas a gente tá falando para eles que vai achar outra pessoa, logo, logo vai aparecer e tal. Aí acaba dando uma esfriada em todo mundo, né? Eu E às vezes percebi isso, também assim, você nem está muito. preparado financeiramente para pagar aquela rescisão. E de Não. repente você tem uma rescisão para pagar que não estava nas suas contas, né? Então, e assim, a cobrança, até por parte deles, que nem eu te falei, que eu estava viajando, aí já estava sem uma caixa, aí a minha menina do financeiro foi para o caixa, né? Acumulou função, na verdade, por um período, porque eu falei para ela que a gente ia contratar outra pessoa. Aí apareceu uma oportunidade de trabalho para ela e ela saiu. Logo que eu voltei, ela já me deu o aviso, cumpriu os 14 dias mais ou menos e saiu. E aí eu fiquei, daí eu estava fazendo já o teu curso, né? Daí eu falei assim, tá bom, então, já que eu já tinha que contratar, então eu vou contratar certo, né? Aí de tanto o Dilmar me cobrar também, eu falei, eu tô fazendo o curso, agora eu vou começar a fazer o negócio do jeito certo. Aí as pessoas, Ele cuidava da área administrativa, por que que você que veio fazer? porque me chamou a atenção. Quando eu. Sabe aquele negócio que, tipo, ele me cobrava, que eu devia participar mais dessa parte. E eu, por conta de acumular a parte operacional lá da clínica, porque assim, como por mais que eu tenha as veterinárias, tudo é uma coisa que eu amo fazer, o meu trabalho na clínica. Eu amo estar junto com meus pacientinhos. Então, não é um serviço que eu quero deixar de lado. E aí acaba que naquele tempo, na correria da clínica, eu não me dedicava para isso. E quando surgiu o teu curso, eu falei assim: eu acho que é o momento de eu fazer isso, de eu focar para a gente melhorar, ter uma equipe mais engajada, porque esse ano realmente a gente estava procurando algo nesse sentido. E daí surgiu na hora certa, né? Porque aí eu falo que Você queria uma equipe mais engajada, para quê? Para que você pudesse fazer o quê com a tal da equipe engajada? O que que você sentia falta? assim, porque parece que a gente aprende em vários cursos que a gente tem que deixar eles falarem, né? Que a gente tem que deixar eles demonstrarem, tipo, tomarem atitude. E por mais que a gente fique puxando, parece que aquilo não estava andando. Mas depois que eu comecei a fazer o curso, eu percebi por quê. Porque às vezes a gente estava esperando a pessoa tipo assim, a gente contratou aquela pessoa achando que ela era aquilo que eu queria ver naquele dia, mas ela é outra pessoa, né? Ela era ela mesma. E assim, eu percebi nesse início aí que a gente fazia
tudo errado, né? Essa parte da. Tudo errado não, a gente faz certo, mas nessa parte de contratação, a gente não avaliava currículo, a gente não avaliava da forma que precisa ser avaliado, o que não está escrito. Eu achei muito interessante aquela parte que fala que o que não está escrito no currículo é o que mais vale. Então, assim, muita coisa que eu não fazia e que hoje eu estou fazendo e eu percebi que dá bastante diferença. Questão de redes sociais também, que era uma coisa que eu olhava, mas não era uma coisa que me chamava atenção, assim, quando eu, tipo, vou contratar, vou avaliar a vida pessoal, né, a vida social da pessoa, não, Como se a né? gente conseguisse separar, né? A vida Sim, pessoal é uma coisa e a da profissional parte é da outra. É isso que profissional. eu procuro falar o tempo todo para os meus alunos. Gente, se ele não cuida nem da mãe, do pai, do filho, do irmão, vai cuidar de Vai cuidar do você, vai cuidar da trabalho. sua empresa, vai cuidar dos seus equipamentos na fábrica. Não vai, gente, não vai. Eu sempre falo, pé de morango dá morango, pé de goiaba dá goiaba. E aí, quando você está vendo aquela folhazinha ali, que você vê que é de goiaba, você acha que vai crescer e vai dar morango. Não vai. Não Não. vai, não vai. Aqueles comportamentos iniciais que a pessoa tem logo no período de experiência, eles só vão crescer, eles só vão aumentar ao longo do tempo que a pessoa ficar com você. E de repente você olha e fala assim: Uau, aquilo lá é um pé de goiaba, eu jurava que eu plantei morango. Não, você não plantou morango. Você não quis acreditar que aquela folha não era de morango. Às vezes, o que eu percebo também, Juliana, é que o empresário, ele não quer dar o braço a torcer, ele quer achar que a pessoa que está errada. Mas a gente tem que trabalhar em cima daquilo que nós temos o poder, em cima daquilo que eu posso ter opções, que é a minha forma de contratar pessoas. Porque quando eu digo, aquela pessoa está errada, aquela pessoa está errada, aquela pessoa está errada, mas e cadê a minha responsabilidade? Eu não posso modificar a pessoa. Mas eu Não. posso modificar a forma que eu faço a seleção. Eu posso investigar as Sim. redes sociais, por exemplo. E como é que foram as suas contratações daí? Então, aí na verdade eu tive um pouquinho de resistência, não. Porque até no início a equipe toda estava acostumada que a pessoa chegava aqui, deixava o currículo, ou então já chegava e já ficava para entrevista, ou algo assim, sabe? Aí eu Trazia o falei, não, currículo, já ia ser entrevistada e conforme é, fosse, já até começava a trabalhar. aí, e daí naquela pressão da gente ter que contratar uma pessoa para o caixa, ter que contratar uma pessoa para o financeiro, todo mundo, e aí, já achou alguém? Já achou alguém? Já achou alguém? A equipe mesmo estava me cobrando, né? Aí eu falei, calma, gente, não é assim, eu vou avaliar. Tá, fulana vai deixar o currículo, tal, não sei quem vai deixar o currículo. Eu falei, deixa o currículo lá na minha mesa, eu vou avaliar e depois eu vou retornar para ela falando, marcando um horário para entrevista. Aprendi com a Carmen. E aí eu avaliava o currículo da forma que eu aprendi, avaliei. Nisso, assim, eu fiz, porque a cidade é pequena, né, Carmen? Então não surgiram muitos currículos. Mas surgiram bastante currículos, eu avaliei os que eram mais interessantes, assim, né? Que tinham mais a ver com o perfil que eu queria. Porque outra coisa que eu aprendi no curso também é que eu aprendi a descobrir o perfil da pessoa que eu preciso para minha equipe. Eu já tinha Verdade! um perfil, Como é que a eu já gente tinha um sai procurando perfil. alguém que a gente não sabe quem é, né? Verdade, olha lá, a Maristela tá batendo um monte de palminhas porque você falou do perfil. Sim, sim, porque assim, eu já Como é que tinha. foi esse processo? Aí eu avaliei os currículos, aí eu chamei para entrevista, poucas pessoas eu chamei para entrevista, na verdade, porque aí eu avaliei realmente como tu ensinou lá no curso. Avaliava o que tinha, o que não tinha, o perfil de idade, do que eu queria, né, para essa função. E foi super interessante, porque aí eu contratei uma menina que ia ficar para vendas, né? E no início, na verdade, eu contratei ela, ela não tinha experiência com caixa, mas eu gostei muito do perfil dela na entrevista, porque eu deixei ela falar.
Eu deixei ela falar, deixei ela contar os sonhos dela, perguntei o que que ela queria, como que ela queria, o que que ela planejava. E aí eu descobri que ela queria sair do emprego dela porque ela buscava um emprego com um horário mais flexível que a gente tinha, que ela era muito família. Então, assim, todas essas coisas que tem a ver com o nosso perfil também. Então, eu falei, encaixou, encaixou. Ela não sabe, mas é aquele negócio, vermelhinho, depois vai ficar verdinho, né? Ela ainda não sabe, mas ela pode aprender. O que a gente não pode mudar é comportamento, né? Ensinar a gente consegue. Então, assim, aí nisso eu contratei ela para vendas, já pensando assim, qualquer coisa ela vai para o caixa, né? Vou ensinar e tal. E daí eu estava precisando de uma pessoa para o caixa financeiro. E aí no. Pessoal, vocês estão anotando as dicas da Juliana? Ela falou algo que vale muito. Se você entender que é muito mais fácil você ensinar uma habilidade, você treinar, você passar um conhecimento para a pessoa, do que você mudar o caráter de alguém, mudar a personalidade, mudar quais são os valores. E quando você avalia as redes sociais, tá tudo ali, ó, escancarado na sua frente. Quais são os valores que a pessoa tem? Ou quais são os valores que ela quer mostrar que ela tem muitas vezes. Então, é Sim. muito importante essa primeira avaliação. Outro ponto que eu quero trazer para cima para que vocês registrem. A Juliana disse: eu entrevistei poucas pessoas, mas ela entrevistou poucas pessoas porque o processo foi um fracasso? Não, ela entrevistou poucas pessoas porque ela viu que tinha um monte de currículos que não servia para nada. E que em outros momentos, com certeza, ela teria chamado as pessoas, conversado. E essa ideia de traz o currículo, você sai correndo e paga tudo que está fazendo para, né? Para ir atender a pessoa que está ali procurando emprego. Ou seja, é igual quando você pega tem a borboleta, a lagarta, né? E a lagarta está dentro do casulo e sofrendo, sofrendo, sofrendo para sair do casulo. Aí você faz o quê? Você vai lá e rasga o casulo. Aí a borboleta morre. Por quê? As asas dela, né? Não tem forças, porque ela não passou pelo esforço. Então, uma pessoa vai, leva o currículo na sua empresa, você já põe ela para dentro? Cadê o esforço dela? Cadê o esforço, né? Que esforço que ela fez para que ela possa estar realmente entrando na tua empresa? Ela nem sequer teve que voltar outro dia, participar de uma entrevista, de repente até fazer uma prova, né? Fazer alguma coisa do tipo, grava um vídeo, manda para mim. Se você pedir para as pessoas que são candidatos da vaga encaminhar um vídeo para você, você vai receber 10% das pessoas que te mandaram o currículo que vão te mandar o vídeo. Olha que coisa boa! 90% dos currículos você já joga no lixo, lixo. Porque se a pessoa não tem capacidade para esticar o bracinho dela, gravar um vídeo sobre a sua empresa e mandar para você, você acha que ela vai querer fazer alguma coisa diferente na tua empresa? Você acha que ela vai ter engajamento? Você acha que ela vai ter envolvimento? Coloca desafio para esses candidatos, não deixa a situação tão fácil. Vamos ver realmente os candidatos que estão deixando as suas asinhas fortes para sair do casulo, para poder voar na sua empresa. Caso contrário, você vai ter tudo Horacinho, né? Aí agora entrega a idade, né? O Horacinho verdinho do Maurício de Souza, lembra dele? Então, o Horácio, gente, com aqueles braços curtinhos, sabe aquela coisa? Isso aí é dupla função, isso aí não posso fazer. Não, isso aí não tá. Sabe o que eu ouvi no grupo de WhatsApp, Juliana? Coisas do tipo, isso daí não tá no meu contrato. Isso aí eu não vou fazer. Oi, o poder de dirigir da empresa é do empresário, o risco é do empresário. Tem gente que vai lá no meu Facebook para escrever assim: é porque você chama as pessoas de empregado. Isso é horrível, isso não se usa mais. Eles são colaboradores. Não, minha filha, eles são empregados. É empregado, empregador. Isso aí está lá na CLT 1943 e nunca foi mudado. Então, se as pessoas não quiserem que o contrato de trabalho seja um contrato entre o empregado e o empregador, vamos mudar a CLT. Conversa lá com alguém que queira mudar a CLT, ela é assim desde 1943, não fui eu que criei esses termos.
Agora, o RH é cheio de criar termo, né? O pessoal assim, porque aqui na empresa a gente é tudo uma família. Oi? Tem ex-filho? Como é que você vai fazer quando você quiser mandar alguém embora? Imagina o clima que não vai ficar nessa empresa quando você precisa dispensar alguém. A pessoa vai ficar horrorizada e ela vai passar a desacreditar em tudo aquilo que realmente você fez ela acreditar, né? E é uma Sim. relação de empregado-empregador. Então, eu estou interrompendo a Juliana para colocar uma lente de aumento em tudo aquilo que ela está compartilhando, mas ouçam, porque ela está entregando o ouro para vocês, gente. O ouro. Isso que eu nem só comecei a colocar em prática o que eu estou aprendendo no curso, ainda tenho muita coisa para fazer, mas já me ajudou tanto, tanto nesse início assim de ano, principalmente depois que surgiu toda essa história do Covid, né? Então, é verdade, Juliana, nessa confusão toda ainda tem o Covid. Se já não bastasse, né, a gente ter que cuidar das equipes, dos problemas, do caixa, dos E, clientes, ainda tem o Covid para administrar. então, e aí assim, ó, nessa função toda aí, eu fiquei também uns 15 dias, eu no financeiro e caixa, eu revezando aqui com o pessoal, mas eu ficava Veterinária, trabalhando. financeiro, Clínica, caixa. financeiro, caixa, tudo. O Dilmar me ajudava também. E assim, foi essa confusão. Ah, mas tu não vai. Eu estou avaliando currículos, gente. Calma, não é assim de um dia para o outro que eu vou achar alguém. Eu já estava avaliando alguns currículos para financeiro, mas avaliando, ainda não tinha feito entrevista também, porque eu demorava mais para avaliar agora, né? Depois que eu aprendi. E buscando o perfil ideal, com certeza. E aí ela comentou com o Dilmar que ela queria sair, e aí daí ele falou para mim, eu falei, pede para ela me mandar o currículo. Aí ela me mandou, eu avaliei o currículo dela e na hora eu já gostei do currículo dela também e chamei ela para entrevista. O que você E buscou de aí, informações no currículo? O que você viu que te chamou a atenção, que você achou que tinha o perfil que você precisava? na verdade, porque ela tem uma idade que já é compatível com a idade do meu perfil, né? Que eu busco. Outra coisa muito interessante é porque ela é gateira, né? Ela é minha cliente já há muito tempo, então assim, eu sei que por mais que é financeiro, mas tem que gostar, para estar aqui dentro tem que gostar de bichinho, né? Não adianta, não é porque é financeiro ou porque é só caixa que vai, não precisa gostar, precisa, porque em algum momento vai ter contato com os bichos. E é sempre isso que a gente busca, né? A gente sempre buscou isso, na verdade, só que antes eu não sabia exatamente como avaliar, né? Os currículos que na verdade nem era eu que avaliava, né? Eu fazia só o operacional. Aliás, ninguém avaliava, né? Ninguém Pegava e já avaliava, né? trazia para dentro. Era mais ou Às menos vezes assim. dava sorte, ficava. Às vezes não dava sorte, dispensava e pagava a rescisão. Às vezes dava sorte. E aí, eu chamei ela para entrevista porque eu gostei dessa questão do perfil dela e fiquei ouvindo ela, na verdade. Eu comecei a perguntar e aquele negócio que a gente sabe, né? Às vezes a gente pergunta, pergunta e acaba descobrindo tudo o que a gente quer saber e até o que nem quer saber, né? Então, e assim, e daí conversando com ela, eu querendo uma pessoa de responsabilidade também, ela me contou, né, dos sonhos dela, do que ela estava buscando, começou a encaixar muito no perfil que eu queria. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção, que foi super decisivo, assim, na hora de contratar, tipo, ela também não tinha experiência com relação a essa parte, porque ela trabalhava numa escola de idiomas e ela estava, tipo, fazia uma parte financeira também, mas era outra coisa, né? Não era nada relacionado com o que ela tinha que fazer aqui. Mas é aquela coisa que eu já falei. O Valor, perfil, né? os valores da pessoa, a gente não muda. O que a gente pode mudar, treinar, é a questão da parte técnica, né? Que tá lá no vermelhinho, vai pro verdinho, pro amarelinho, pro verdinho, né? Então, assim,
Isso eu vi que eu tinha como mudar, porque ela tinha vontade de aprender. E aí o que me chamou muita atenção foi quando ela eu perguntei tudo, a gente conversou bastante, e eu perguntei para ela assim, tá, e se for para te começar, porque eu sei que tu já tá trabalhando, né? Como que seria isso? Ó, eu não posso começar agora, assim, já porque eu preciso conversar com o meu patrão, com ele vai ser bem tranquilo, mas eu não posso abandonar o meu serviço sem treinar uma pessoa para ficar no meu lugar. Aí, Tudo por que você mais que queria eu ouvir. tudo que eu queria ouvir, porque eu queria, tipo assim, eu penso que eu preciso de uma pessoa que tenha essa responsabilidade. E na hora que tiver que sair do serviço, vai pensar assim, mas eu preciso treinar uma pessoa para ficar no meu lugar antes de sair. Por mais que a oportunidade de trabalhar seja ótima, né? Que assim, é a chance da minha vida, não tem problema. Todo mundo, a gente fala sempre para eles, isso aqui é como se fosse uma escada. A gente vai ajudar eles a subir. Se daqui uns dias eles subirem e tiverem que sair, pelo menos enquanto estiveram aqui com a gente, eles aprenderam, né, como subir. Então, eu sei que foi assim a decisão, né? Eu falei, então tá contratada. E atrás de cada resposta, a pessoa ela tá te mostrando quais são os valores dela. E é uma Sim, questão de você estar olhando, observando, esse olhar atento para ver se esses valores estão de acordo com os valores da sua empresa ou não. E às vezes não está, mas a pessoa está tão desesperada querendo contratar que traz assim mesmo, já está feita a confusão. E como foi sim. quando ela começou? Ela demorou muito tempo? Como foi a contratação dela daí? Não, aí logo ela conseguiu treinar, né? Porque como era uma questão de recepção e a menina já estava trabalhando com ela só tinha que dar umas dicas lá. Ela conseguiu treinar, na outra semana ela já começou. E daí, assim, uma coisa também que tem me ajudado é porque, assim, antes a gente fazia contratação e não tinha aquela, tem o período de experiência, conversa de vez em quando, mas não avalia como que a pessoa está desenvolvendo, como está evoluindo, que nem a gente aprendeu nas planilhas, tudo certinho, né? Abre um Vamos sorriso, avaliar. lá vem dica boa. Como é que você avaliou o período de experiência? Então, porque aí a gente faz a questão do desenho de cargo, de tudo que ela tem que fazer, tudo que ela precisa fazer e que ela não sabe fazer ou que ela vai aprender. E aí a gente vai conversando e avaliando nesse período como que ela está desempenhando, né? E conversando também, porque não adianta só a minha percepção, né? Eu tenho que conversar para ver se realmente está gostando do serviço, como que está indo, se está tendo alguma dificuldade, no que a gente pode ajudar. Então, nesse sentido, eu acho que eu estou tendo mais atenção nessa questão, para depois não gerar mais transtorno ou não me arrepender lá na frente, né? Como a O gente nome já diz, né? acabava Período fazendo. de experiência. Então, a gente tem que realmente fazer uma experiência. E, às vezes, durante o período de experiência, pode estar tendo algum problema de comunicação entre você e a pessoa não tem entendido o que era para ser feito. Então, dá para ir fazendo esses ajustes durante o período de experiência. Quando você fala fazer perfil e tudo mais, você que nem gostava dessa parte, você deixava tudo para o seu sócio fazer, que é seu esposo, né? E aí, Sim. veterinária fazendo perfil, descrição de cargo, como que foi enfrentar essa situação? Foi difícil? É difícil, assim, difícil. Difícil não é, né? Porque na nossa vida de empresária, de veterinária também a gente enfrenta tantos desafios no dia a dia, mas assim, a gente tem um certo medo, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer certo, né? Mas tem que fazer. E com as dicas do curso, assim, eu falo, eu preciso, claro, tem muita coisa ainda que eu tenho que pôr em prática, muita coisa. Mas se a gente seguir essas dicas, só faz errado quem quer. Porque não tem, tipo assim, né? Daí errou porque quer insistir no erro. Mas a gente é muito bom a gente ter uma noção de como faz. E é o que eu falo, a gente sai da faculdade, a maioria das faculdades, né? A gente sai da faculdade de veterinária sabendo ser mais ou menos veterinária, né? Porque se a gente não fizer um estágio, se a gente não fizer vários estágios, na verdade, né? A vida inteira da faculdade, a gente
sai só com a teoria, sai com pouca Uma prática. especialização, né? Várias coisas. Então, e aí ninguém ensina pra gente como fazer marketing, como administrar, como contratar, como demitir, como nada disso. E o que mais, Juliana, que você colocou em prática na tua empresa? Conta pra gente. O que mais você dá de dicas para nós? Tá bom de te ouvir? Então, assim, outra coisa que a gente começou, na verdade, não, montei o grupo que vai fazer o regimento interno, né? Como a gente já fez, Faz tudo sozinha. porque não vai funcionar, né? A gente já tem um regimento Você já tem que, um que não funciona. que não funciona, né? Então, assim, eles até ficaram meio assustados, né? Porque eu chamei duas pessoas, dois colaboradores para participar comigo e convidei mais outros dois voluntários. Então, são quatro no total que vão me ajudar nessa questão. A gente ainda não começou as reuniões para fazer, mas já falei para eles como que vai ser. E eles, ai, mas o que que é isso, né? Tipo, como assim? Mas a gente já não tem um regimento interno? Tem, mas ele não funciona. Por isso que a gente tem que fazer junto. E aí, porque no primeiro dia, a questão que um deles me falou foi isso: ah, mas a gente já fez um regimento interno, já tem, lembra? Eu falei: tem, mas ele não funciona por isso, porque a gente precisa engajar todo mundo, trazer as dores de cada setor para a gente conseguir resolver a situação. Ah, vamos criar uma regrinha para isso, mas então o que está precisando resolver lá? Como que a gente vai resolver? Porque às vezes eu sozinha não vou conseguir enxergar tudo isso, né? Às vezes não, certeza que não, porque a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Por isso que a empresa funciona assim, né? Com a colaboração de todos. Então, Eu sempre digo, a sua equipe é melhor do que você imagina. Deixe eles assim, trabalharem, deixe eles crescerem, deixe eles fazerem os regimentos internos, as políticas, esteja junto, mas permita que eles ah, façam. eu fiz também a questão da descrição de cargo. Não terminei também, mas assim, cada um já fez a sua, aí já refez, porque como veio a primeira vez, eu falei para eles, ó, então eu quero que vocês façam assim, bem detalhadinho e tal. Aí já veio, agora eu tenho que fazer o encontro com cada um individual para a gente colocar bem certinho no papel o que realmente cada um faz no dia a dia, né? Porque essa Porque descrição tudo de isso cargo, ela é um facilita. documento que ela vai facilitar a contratação de novas pessoas, a promoção dessas pessoas, tirar o que as pessoas estão fazendo, passar para outra pessoa fazer, e tirar Sim, o que você e seu esposo eu fazem, fiz a passar minha, para eles. A eu fiz a descrição de minha cargo também. primeira que tem que ser feita é do empresário, mas detalhar cada item do que faz para poder ver o que é que você vai transportar, para quem fazer e quando, né? Essa é a ideia? Aham. E assim, eu percebi, eu fiz lá, a minha deu assim, tipo, 200 folhas. Não, mentira, foi só umas três. E aí eu já vi várias coisas que eu já tô passando, que eu já posso passar. Então, assim, é porque a gente acha que a gente centralizando tudo vai dar conta de fazer, ou vai dar conta, tipo, ah, eu preciso ter o controle de tudo. Eu posso ter o controle de tudo, mas não preciso ser eu que faço tudo, né? Qual foi o resultado que Sim. você teve? Como é que é a sensação hoje? Qual é o resultado? Quais são os frutos que você pode colher dessa tua dedicação? Eu acredito que, assim, essa questão que eu falei das contratações, né? Essas três contratações que a gente fez depois do curso, que estão dando certo, já é um fruto muito bom, porque não foi, assim, uma coisa tipo, ah, eu vou contratar e pronto, acabou, se não der certo eu mando embora e contrato outra. Não, foi uma coisa bem planejada, né? Não foi assim, ah, vou contratar porque eu estou precisando muito agora e, né? Então, isso já foi assim um fruto bom que eu colhi com o curso. Outra coisa que eu percebi que passando essas tarefas para as pessoas, né, delegando um pouco de tarefas minhas para as outras pessoas, é, eu vi que eles dão conta, né? Não precisa eu fazer.
Aquela pessoa assim, tipo, eu que faço tudo. Que sonho escutar isso. Deixa as pessoas crescerem, deixa as pessoas trabalharem, elas querem. Elas querem, as pessoas elas não querem chegar e não ter nada para fazer. Elas querem crescer, a menos que você tenha contratado errado, porque o normal é as pessoas quererem se desenvolver. Quererem Hoje eu fazer. estou engatinhando, amanhã eu quero andar, depois eu quero correr, depois eu quero voar. Isso é o normal do ser humano. Agora, se a pessoa quer engatinhar e quer continuar arrastando-se no chão, talvez você não tenha contratado muito bem um perfil para a tua empresa. Aí, um passo atrás. Volta um passo atrás, fica uma rodada sem jogar e faz a seleção de novo. Volta um passo atrás. Muito bacana. Então, eu posso entender que você já tem uma equipe que gera lucro, né? Porque antes Sim. você contratava e acabava dispensando, e quando dispensa, é dinheiro que vai embora. E essa agora que você contratou, vão ficar. Então, eu entendo que você já está tendo lucro na tua contratação. Com certeza, Carmen, com certeza. Isso é mais um fruto também, né? Porque a gente é o objetivo, eu acho, de qualquer empresário, né? A gente ter uma equipe que gera lucro em todos os sentidos. E você teve dificuldade no curso online? Como é que foi? Você já tinha feito antes algum curso online? Já, mas assim, não dessa forma, assim, com essa metodologia, eu acho que nunca. Você achou que Eu fosse só achei, aulas gravadas e nada mais? assiste a aula lá, né, e tal, faz alguma coisinha. Você não Eu achou que ia ter achei ninguém pegando na sua orelha e puxão puxando? de orelha direto, né? Tipo, vamos corrigir o seu regimento. Ai, eu achei muito interessante a metodologia, Carmen, porque aí a gente vê, coloca em prática, realmente. Eu achei muito interessante essa questão da metodologia e da gente poder participar também, porque daí na hora da aula a gente já fala, já, né? Um dá ideia para o outro corrige o outro, já acaba que ajuda também, né? E o único problema é conseguir acabar, né? Tchau, tchau. Porque a gente fica lá até as 10 da noite, né? A gente não quer se despedir, né? Eu acho que, eu espero ter contribuído, né? Com as pessoas agora, com os empresários que vão pensar em contratar seus funcionários, seus colaboradores, em como avaliar os currículos, né? É super interessante, tem todas essas aulas, né, Carmen? E eu sei que logo que eu comecei a assistir, assim, eu falei assim, nossa, como que eu nunca pensei nisso antes? Como que eu nunca vi dessa forma, né? Parece que é uma coisa tão básica e a gente não sabia fazer, não fazia dessa forma. Mas uma coisa que super interessante da aula, que eu achei assim que é uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu acho, é que eu até já sabia, mas eu não imaginava que era tão importante. Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar quando a gente quer, que a gente falou ontem na aula, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar para atrair pessoas boas para nossa empresa é na imagem da nossa empresa, no que a gente está passando para as pessoas. Então, assim, a gente tem que ter os processos bem definidos, a gente tem que ter tudo bem documentado, tem que ter as descrições de cargos, tem que ter tudo isso, mas a gente tem que passar, mostrar realmente como que é a nossa cara, como que é a nossa forma de trabalhar para as pessoas, porque só assim as pessoas vão querer trabalhar com a gente também. É a E capacidade isso de atração, de atrair é candidatos bons. Qual que é a capacidade da sua empresa de atrair candidatos bons? O que é que você mostra nas redes sociais? Tem lá foto dos seus empregados sorrindo, dos seus empregados felizes, dos seus empregados no momento de lazer, ou só tem propaganda? Se na sua rede social só tem propaganda, quem é que vai querer trabalhar com você? Porque ele sabe que na sua empresa ele não vai aparecer, ele não vai ser um personagem importante e as pessoas querem ser importantes.
As pessoas querem. Então, qual é a imagem que você passa da tua empresa, desde a recepção da empresa, desde o jardim da empresa? O jardim é cuidado, não é cuidado? Porque se não cuida do jardim da empresa, que não consegue nem levantar de lá para ir pegar água, você sabe, né? Que as flores do seu jardim não vão levantar para ir pegar água na cozinha. E aí, se a empresa não cuida nem do jardim, que as coitadinhas são totalmente dependentes da pessoa, imagina cuidar dos empregados. Não vai, não vai. Então, assim, a imagem da empresa, a fachada da empresa, quem é essa empresa nas redes sociais, o que essa empresa patrocina, quais são os valores dessa empresa, onde é que essa empresa está colocando o dinheiro dela. As pessoas querem trabalhar numa empresa idônea, as pessoas querem trabalhar numa empresa correta, pelo menos as pessoas idôneas e corretas. Então, cuidado para não atrair pessoas erradas para a tua empresa. Bem lembrado, Juliana, capacidade de atração é o primeiro ponto. Uhum. E eu achei muito interessante isso, assim, porque eu já sabia que, claro, né, a nossa imagem sempre é importante, mas eu não imaginava o quanto isso era importante para a gente contratar também, para a gente atrair boas pessoas para dentro da nossa empresa, né? E, assim, eu acho que é isso, pessoal, que eu queria deixar de dicas de que possa ajudar vocês, assim, nessa questão de contratação, na questão de ser empresária, né? Dessa vida desafiadora que nós temos. E, assim, eu também só tenho a agradecer, Carmen, por esse espaço, por poder falar um pouquinho da minha experiência, né? Espero que eu tenha ajudado bastante gente, que inspire também pessoas a buscar, porque eu acho que esse é o objetivo da gente estar sempre estudando, estar sempre melhorando, as pessoas se inspirarem para querer mudar, que sempre é tempo de mudar. Eu acho que nunca é tarde para a gente aprender, para a gente reinventar. Eu amo estar aqui com vocês. Eu espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas e que você realmente deixe de ser vítima da sua equipe. Às vezes no grupo de WhatsApp eu fico triste quando as pessoas falam: nossa, Carmen, eu não sou nem vítima, eu sou refém da minha equipe. O outro dia uma pessoa escreveu que ela tem uma verdadeira quadrilha dentro da empresa dela e que ela não consegue mandar embora porque ela não tem dinheiro para pagar a rescisão. E ela se sente completamente acuada. Gente, vocês é que colocam essas pessoas para dentro da empresa de vocês. Cuida disso, cuida disso. Isso é o teu negócio. Para, pelo amor de Deus, de ser o melhor empregado da sua empresa. Acorda. Você precisa sair disso e olhar quem é que você está trazendo para dentro da sua empresa. Você precisa se dedicar. Como disse a Juliana, não falando, mas ela é veterinária e fez lá a descrição das funções, como é que a pessoa vai fazer, fez as entrevistas, fez tudo. Gente, qualquer um consegue dar conta. Para de ser o melhor empregado da tua empresa. Isso é uma roda que, ó, não tem fim, não tem fim. Deixa disso e começa a organizar a tua empresa. Nem que você, por um período, precise realmente fazer a função de quem está faltando, mas dá uma esticada já para estar organizando e contratando quem você vai trazer.